Eram 2h17 da manhã, quando ouvi a chave girando na fechadura. Eu estava sentado no escuro da sala, no sofá de couro marrom que a gente tinha comprado juntos 5 anos atrás, numa loja de móveis na Dom Pedro, esperando. Não tinha acendido nenhuma luz, não tinha ligado a televisão. Não tinha feito nada além de ficar ali no escuro, ouvindo o silêncio da casa e os batimentos do meu próprio coração. A luz do corredor acendeu com um clique, e Renata apareceu no vão da porta. Os saltos altos na mão, o cabelo castanho que tinha saído impecável, agora levemente bagunçado, na altura da nuca, a maquiagem borrada nos cantos dos olhos, de um jeito que não combinava com quem só foi jantar com as amigas. Ela levou um susto quando me viu sentado ali. "Caio, o que você está fazendo acordado?" Eu disse para não me esperar. A voz dela tinha aquele tom de irritação que eu já conhecia bem. Aquela inflexão de quem está sendo injustamente cobrada, como se eu estivesse errado por estar na minha própria casa, no meu próprio sofá, esperando minha própria esposa voltar de madrugada. Eu não respondi nada. Fiquei olhando para ela em silêncio, processando cada detalhe. O vestido preto justo que ela tinha escolhido com tanto cuidado, os brincos de pérola que eu tinha dado de aniversário, o perfume que não era o dela. Era masculino, amadeirado, forte o suficiente para eu sentir a 3 metros de distância. Ela sustentou meu olhar por alguns segundos, depois revirou os olhos com aquele drama exagerado que ela fazia quando queria me fazer sentir culpado. "Ai, Caio, para com isso. Você está me olhando como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu só fui jantar com minhas amigas, pelo amor de Deus. Você é muito controlador." E foi pro quarto, batendo os pés no piso de porcelanato, me deixando sozinho com o cheiro do perfume de outro homem ainda pairando no ar. Mas não dormi de verdade. Passei as horas até o amanhecer olhando para o teto, com a mente acelerada, montando e desmontando teorias, me convencendo de que estava exagerando e depois voltando a desconfiar. E 3 semanas depois, quando ela saiu mais uma vez dizendo "não me espere acordado" com aquele mesmo sorriso de sempre, eu obedeci, pela última vez na minha vida. Quando Renata voltou na manhã seguinte, esperando encontrar a casa de sempre, o marido de sempre, a vida de sempre, ela encontrou outra coisa. A casa estava completamente vazia. Os móveis tinham sumido, os eletrodomésticos, as cortinas, os quadros, tudo. Só restavam as paredes brancas ecoando o vazio e uma placa de madeira fincada no jardim da frente, bem visível da rua. "Vende-se. Novais Prime Imóveis." Ela me ligou desesperada, a voz irreconhecível de tanto gritar e chorar, exigindo explicações que eu não tinha mais vontade de dar. Eu atendi, deixei ela despejar toda a histeria por 2 minutos e quando ela finalmente parou para respirar, eu disse apenas: "Você mandou não te esperar. Eu não esperei." E desliguei. Meu nome é Caio Novais. Tenho 38 anos e trabalho como corretor de imóveis de alto padrão em Campinas, interior de São Paulo. Comecei na profissão aos 23 anos, como estagiário numa imobiliária pequena no centro da cidade, fazendo de tudo um pouco, atendendo telefone, organizando pasta de documentos, acompanhando corretores veteranos em visitas. Fui subindo degrau por degrau, aprendendo cada detalhe do mercado, cada macete da negociação, cada estratégia para fechar venda difícil. Aos 28 já era corretor sênior. Aos 31, abri minha própria imobiliária com um sócio, o Bernardo. Hoje a Novais Prime é uma das mais respeitadas da região, especializada em imóveis acima de R$2 milhões, casas em condomínios fechados, coberturas no Cambuí, mansões em Alphaville, Campinas. Conheço o mercado imobiliário como a palma da minha mão. Sei quanto vale cada metro quadrado em cada bairro da cidade. Sei quais casas vendem em uma semana e quais encalham por meses. Sei como fazer uma propriedade desaparecer do mercado em questão de dias, se o preço for certo e o comprador estiver esperando. Essa expertise, que eu passei 15 anos construindo com suor e dedicação, foi exatamente o que eu usei para virar o jogo contra a mulher que eu achava que amava. Era um empreendimento de 24 unidades, apartamentos de 300 metros quadrados, acabamento de primeiríssima linha, o tipo de imóvel que atrai gente com muito dinheiro e pouco tempo.
Eu estava lá representando minha imobiliária, que tinha conseguido exclusividade na comercialização. Renata trabalhava como assessora de comunicação da construtora. Era responsável por coordenar a cobertura de imprensa, receber os jornalistas, garantir que o evento aparecesse nas colunas sociais certas. Ela tinha 30 anos, cabelo castanho liso na altura dos ombros, olhos verdes que pareciam mudar de tom dependendo da luz, um sorriso largo que mostrava dentes perfeitos e fazia qualquer homem perder a linha de raciocínio. Usava um vestido azul marinho elegante, salto alto nude, brincos discretos. Parecia uma mulher de revista, dessas que a gente vê em capas, mas nunca conhece pessoalmente. Começamos a conversar sobre o empreendimento, sobre o mercado imobiliário de Campinas, sobre a cidade em geral. Ela era inteligente, articulada, tinha opinião formada sobre política, economia, cultura. Não era o tipo de mulher que só balança a cabeça e concorda com tudo. Ela debatia, questionava, apresentava contrapontos. Eu fiquei fascinado. Pedi o número dela antes do evento acabar, esperando um não ou uma desculpa qualquer. Ela sorriu aquele sorriso que depois eu descobriria ser uma arma letal. Pegou meu celular, digitou o número e salvou o contato como Renata com uma estrelinha do lado. Mandei mensagem no dia seguinte. Marcamos um jantar para sexta-feira. O resto, como dizem, é história. Renata era carinhosa, presente, atenciosa. Lembrava das datas importantes, preparava surpresas, demonstrava interesse genuíno pela minha vida e pelo meu trabalho. A gente viajava junto, cozinhava junto, fazia planos junto. Ela largou o emprego na construtora para trabalhar como assessora de imprensa freelancer, o que dava mais flexibilidade. Eu estava ganhando cada vez melhor. A imobiliária prosperava. E a gente podia se dar ao luxo de ela trabalhar menos e viver mais. Quando pedi ela em casamento, num jantar romântico num restaurante italiano em São Paulo, ela chorou de emoção e disse que era o dia mais feliz da vida dela. Eu acreditei em cada lágrima. Casamos em dezembro de 2016, numa cerimônia linda num hotel fazenda em Olambra, a cidade das flores, a 40 minutos de Campinas. 150 convidados, decoração impecável com flores brancas e rosa, buffet de primeira linha, banda ao vivo, bar aberto a noite toda. A festa durou até o sol nascer. Minha mãe, Dona Marta, que mora em Americana e é viúva desde que eu tinha 15 anos, chorou o dia inteiro de felicidade. O pai da Renata, seu Antônio, um comerciante aposentado de Valinhos, me deu um abraço apertado e disse que eu era o genro que ele sempre sonhou. A mãe dela, Dona Célia, me beijou na bochecha e falou que agora eu era filho dela também. Todo mundo parecia tão feliz. Todo mundo estava tão enganado. Eu já tinha visto dezenas de imóveis de alto padrão em Campinas. Tinha vendido casas milionárias para executivos e empresários. Conhecia cada condomínio fechado da cidade. Quando chegou a hora de escolher onde eu ia morar com minha esposa, não tive dúvida. Jardim das Palmeiras, um condomínio fechado na região norte, com segurança 24 horas, área de lazer completa, ruas arborizadas. A casa tinha 400 metros quadrados de área construída, 4 suítes com closet e banheiro, cozinha gourmet integrada com a sala, área de lazer com piscina aquecida, churrasqueira, sauna, jardim com paisagismo profissional. Era a casa dos sonhos. Pelo menos era o que eu pensava na época. Paguei R$1.800.000 à vista, com o dinheiro que tinha juntado em mais de 10 anos de trabalho pesado. Coloquei tudo no meu nome porque Renata não tinha renda formal suficiente para constar como compradora. E na época, nem me passou pela cabeça que isso pudesse ser importante. Que ingenuidade! Voltava à noite. A Renata tinha feito jantar ou a gente pedia algo, assistia um pouco de TV. Ia dormir cedo para acordar e fazer tudo de novo. Nos fins de semana, a gente recebia amigos em casa para churrasco, ou saía para jantar nos melhores restaurantes de Campinas, ou viajava para algum lugar interessante. Miami, Cancún, Buenos Aires, Europa, uma vez por ano. Renata adorava viajar, adorava restaurantes caros, adorava roupas de grife. E eu deixava. Afinal, eu trabalhava tanto, ganhava tão bem. Qual era o problema de dar uma vida confortável para minha esposa? Não era isso que um bom marido fazia?
O jardim era trabalho de um paisagista profissional. As plantas sempre impecáveis, a grama sempre aparada. Os armários dela transbordavam de roupas, sapatos, bolsas. Toda vez que ia a São Paulo, o que era frequente, voltava com sacolas de marca. Louis Vuitton, Gucci, Prada. Eu pagava tudo sem reclamar. Era minha esposa, eu queria que ela fosse feliz. Se gastar dinheiro fazia ela feliz que gastasse. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Fechava contratos milionários. Vendia casas que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Para que servia tanto esforço se não fosse para proporcionar conforto para quem eu amava? Renata ficou presa em casa por meses. O trabalho de assessoria dela praticamente parou porque todos os eventos foram cancelados e ela começou a reclamar de tédio, de claustrofobia, de sensação de prisão. Eu entendia. Todo mundo estava sofrendo com o isolamento. Eu mesmo continuava trabalhando. O mercado imobiliário até aqueceu durante a pandemia, com tanta gente querendo casas maiores, mas eu via como ela ficava inquieta, ansiosa, precisando de estímulo. Quando as coisas começaram a reabrir em 2021, Renata mergulhou de cabeça na vida social, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Depois vieram as festas de aniversário. Parecia que toda semana tinha aniversário de alguém, e nunca era festa de casal, sempre só as meninas. Eu ficava em casa vendo série sozinho, enquanto minha esposa estava em algum restaurante ou balada, comemorando o aniversário de fulana ou ciclana. Também achava normal. Depois começaram as viagens de fim de semana para São Paulo. Vou com a Fernanda fazer umas compras, ver uma exposição, a gente vai ficar no flat dela. Eu desejava boa viagem, dava dinheiro para ela gastar e ficava em Campinas trabalhando ou cuidando da casa. Ainda achava normal. Depois a gente vai para um bar, vai demorar. Não me espera acordado, tá, amor? Eu dei um beijo nela, desejei boa festa, fui assistir um filme na TV. Acordei às 3 da manhã com o barulho dela entrando em casa, os saltos batendo no porcelanato, a porta do quarto abrindo. No dia seguinte ela dormiu até meio-dia e passou o resto do dia reclamando de ressaca. Eu fiz canja para ela. Levei na cama, fiquei do lado fazendo cafuné enquanto ela reclamava. Que marido exemplar eu era, que idiota eu era. Afinal, Renata tinha direito de ter vida social, certo? Eu não ia ser o marido controlador que proíbe a esposa de sair, o cara tóxico que quer a mulher presa em casa. Eu era moderno, evoluído, confiante. Confiava na minha esposa. Ela nunca me daria motivo para desconfiar. Mas isso eu só ia descobrir depois. Eu resolvi aproveitar o tempo livre para organizar o escritório em casa. Um cômodo que vivia uma bagunça de papéis, contratos antigos, revistas velhas. Comecei a esvaziar gavetas, separar o que prestava do que podia ir para o lixo. E foi numa gaveta do fundo, embaixo de uma pilha de revistas de decoração de 3 anos atrás, que eu encontrei o celular. Não era o iPhone que ela usava todo dia, o modelo mais novo com capa rosinha e chaveiro de cristal. Era um Samsung antigo, modelo de pelo menos 5 anos atrás, que ela dizia ter vendido quando trocou de aparelho. Estava desligado, escondido naquela gaveta como um segredo que ninguém devia encontrar. Meu coração disparou. Por que alguém esconderia um celular velho, em vez de se desfazer dele? Minhas mãos tremiam quando apertei o botão de ligar. O aparelho vibrou, a tela acendeu com o logo da Samsung. Não tinha senha, não tinha bloqueio, nada. Entrei direto na tela inicial. E o que eu vi ali mudou minha vida para sempre. Comecei a ler do início, com o estômago embrulhando a cada linha. As primeiras mensagens eram profissionais, marcação de horários de treino, dúvidas sobre exercícios, esse tipo de coisa. Depois, foram ficando mais pessoais. Adorei o treino de hoje. Você é um ótimo professor. Você é uma aluna maravilhosa, Renata, dedicada e linda. A partir dali, a coisa escalou rápido. Em 2 semanas de conversa, já estavam trocando declarações de amor, fotos íntimas, mensagens que me fizeram sentir como se alguém estivesse arrancando meu coração com as mãos. E a mensagem que ficou gravada na minha cabeça como ferro em brasa, que eu nunca vou esquecer enquanto viver. O Caio é só um banco que paga minhas contas. Você é quem eu realmente amo. Uma carteira ambulante, que sustentava o luxo enquanto ela se divertia com outro.
Eles se encontravam no apartamento dele em Barão Geraldo, geralmente nas noites em que ela dizia: "Não me espere acordado". As fotos e vídeos que eles trocavam eram explícitos demais para eu olhar por mais de alguns segundos sem sentir vontade de vomitar. A mulher naquelas imagens, sorrindo, posando, fazendo coisas que eu prefiro não descrever, não parecia a esposa que dormia do meu lado toda a noite. Era uma pessoa completamente diferente. Alguém que eu nunca tinha conhecido de verdade. Como eu não tinha visto? Como eu tinha sido tão cego? Todos os sinais estavam lá. As saídas frequentes, as desculpas esfarrapadas, os perfumes estranhos, as chegadas de madrugada. Eu tinha ignorado tudo. Tinha escolhido acreditar na mentira porque era mais confortável do que encarar a verdade. Renata não percebeu nada de diferente. Ou se percebeu, não se importou o suficiente para perguntar. Continuou com a rotina de sempre. Academia de manhã, trabalhos de assessoria à tarde, saídas à noite. Continuou dizendo: "Não me espera acordado", com aquele sorriso de deboche que agora eu reconhecia pelo que era. Cada vez que ela saía, eu ficava em casa imaginando onde ela estava, o que estava fazendo, com quem estava fazendo. A raiva foi substituindo a tristeza aos poucos. E com a raiva veio a clareza. Faz uma semana que você não fecha um contrato, não atende cliente direito, fica olhando para o nada no escritório. Me conta. Eu contei tudo. O celular escondido, as mensagens, o personal trainer, os 14 meses de traição, o não me espera acordado. Bernardo ouviu em silêncio, tomou um gole longo de cerveja e disse: "E o que você vai fazer? Confrontar ela? Jogar tudo na cara, pedir divórcio?" Bernardo balançou a cabeça. "Se você confrontar sem plano, vai dar chance para ela se preparar. Destruir provas, inventar história, contratar advogado, virar o jogo. Se pedir divórcio direto, ela vai querer metade de tudo. A casa, os investimentos, a empresa." Ele se inclinou para frente, baixou a voz. "Caio, você é corretor de imóveis. A casa está no seu nome. Você conhece o mercado melhor do que ninguém. Usa isso a seu favor. Não qualquer um. O melhor especialista em direito de família de Campinas, um sujeito chamado Dr. Fábio Rezende, que tinha reputação de ser implacável em divórcios complicados. Paguei uma consulta particular, fora do horário normal, e contei toda a situação. Mostrei os prints das mensagens que eu tinha fotografado do celular secreto. Mostrei a escritura da casa, os documentos dos carros, os extratos dos investimentos. Doutor. Fábio analisou tudo com calma, fez anotações e depois tirou os óculos e me olhou nos olhos. A situação é a seguinte, Caio. Vocês são casados em comunhão parcial de bens, que é o regime padrão. Em tese, ela teria direito à meação dos bens adquiridos durante o casamento. Mas a casa foi comprada com recursos que você tinha antes de casar, certo? E está só no seu nome? Confirmei. Ele continuou. Com documentação adequada, você pode argumentar que o dinheiro veio de patrimônio anterior e que ela não tem direito a nada. Além disso, a traição comprovada fragiliza muito a posição dela numa disputa judicial. Se você agir com inteligência, ela sai desse casamento com muito pouco. Parece impossível, parece coisa de filme, mas no mercado imobiliário de alto padrão onde eu trabalho há 15 anos, nada é impossível se você conhece as pessoas certas. Eu tinha um cliente de longa data, um empresário de São Paulo chamado Rogério, que há meses procurava uma casa em Campinas para mudar com a família. Ele queria algo pronto, de preferência mobiliado, num condomínio fechado de alto padrão. Já tinha visitado dezenas de imóveis, mas nenhum tinha agradado. A minha casa era perfeita para o que ele procurava. Liguei para ele numa terça-feira. Disse que tinha surgido uma oportunidade única, uma casa que não ia entrar oficialmente no mercado. Ele se interessou na hora. Marquei a visita para um sábado em que Renata estaria em São Paulo com as amigas, ou seja, no apartamento do personal trainer. Rogério adorou a casa. Em 3 dias fechamos negócio. R$ 1.900.000, 50 mil a mais do que eu tinha pago 7 anos antes. Pagamento à vista via transferência bancária, escritura para assinar assim que eu resolvesse uma pendência pessoal. Ele topou esperar até 30 dias. Contratei uma empresa de mudanças que eu já tinha indicado,
para dezenas de clientes ao longo dos anos. Gente de confiança absoluta. Expliquei a situação. Divórcio complicado. Precisava de discrição total. Não podia vazar nada. O dono da empresa, um cara chamado Seu Valdir, entendeu na hora. Pode deixar, Dr. Caio. A gente faz tudo quietinho, profissional. Combinamos a data. O próximo, Não Me Espere Acordado, de Renata. Na véspera do dia D, enquanto Renata estava na academia dando boa noite pro amante, eu comecei a separar o que era meu. Roupas, documentos pessoais, presentes de família, objetos de valor sentimental. Separei também os bens que eu tinha comprado com meu dinheiro antes e durante o casamento. Os móveis principais, os eletrodomésticos de última geração, a TV de 80 polegadas, o home theater, a adega climatizada com mais de 100 garrafas de vinho, as coisas pessoais dela, roupas, bolsas, sapatos, maquiagem, joias que eu tinha dado de presente, coloquei em caixas etiquetadas e deixei no depósito da imobiliária. Ela podia buscar quando quisesse. É de uma agência de comunicação que pode me contratar para um projeto grande. Provavelmente vou dormir lá, no flat da Fernanda. Não me espera acordado, tá? Pode ser que eu só volte amanhã de manhã. Eu tomei um gole de café, levantei os olhos, sorri. Claro, amor. Boa sorte no evento. Tomara que dê certo. Ela se levantou, veio até mim, me deu um beijo na testa. Eu senti o perfume dela. Aquele mesmo perfume caro que eu tinha comprado no free shop do aeroporto de Miami. Te amo, ela disse. Eu respondi, também te amo, pela última vez na vida. Depois peguei o celular e mandei mensagem para o Seu Valdir. Pode vir. Eu andei pela casa uma última vez, passando por cada ambiente. O quarto onde a gente dormiu junto por 7 anos, onde eu achava que era feliz. A cozinha onde eu fazia café da manhã para ela todo domingo. A sala onde a gente assistia filme abraçado no sofá. A piscina onde ela tomava sol enquanto trocava mensagens com o amante. Tudo vazio agora, tudo terminado. Às 9 da noite, com a casa completamente limpa, fui até o jardim da frente e finquei a placa. Vende-se. Novaes Prime Imóveis, em letras grandes, com o telefone do escritório embaixo. Um toque de ironia que eu não resisti. Depois entrei no meu carro, liguei o motor e fui embora sem olhar para trás. Dormi num hotel no centro de Campinas. Desliguei o celular e tive a melhor noite de sono dos últimos meses. O telefone tocou às 7h42 da manhã de sábado. Eu já estava acordado, tomando café na cama do hotel, assistindo o jornal. Era Renata. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na quinta tentativa, atendi. O que veio do outro lado da linha não foi uma voz. Foi um furacão de histeria, gritos, soluços, xingamentos. Caio, o que você fez? Cadê as coisas? Cadê os móveis? A casa tá vazia, tem uma placa de vende na frente. O que tá acontecendo? Eu esperei ela parar para respirar. Demorou uns 2 minutos. Quando finalmente fez silêncio, eu falei, com a voz mais calma e neutra que consegui. Você disse para não te esperar. Eu não esperei. A casa é minha, sempre foi, você sabe disso. Tá vendida. Suas coisas pessoais estão no depósito da imobiliária. Pode buscar em horário comercial. O advogado vai entrar em contato sobre o divórcio. Fiz uma pausa. Ah, e manda um abraço pro Marcelo. Imagino que você passou a noite com ele, né? As semanas seguintes foram intensas. Renata passou por todas as fases do desespero. Primeiro tentou me convencer de que era tudo mentira, que o Marcelo era só amigo, que as mensagens tinham outro contexto. Eu não respondi. Depois partiu para a agressividade, me acusando de ser louco, controlador, abusivo, ameaçando chamar a polícia, processando por violência patrimonial. Meu advogado respondeu com as provas de traição e uma carta recomendando que ela aceitasse um acordo antes que as coisas ficassem piores para ela. Depois veio a barganha. Ela prometendo que ia mudar, que a gente podia recomeçar, que ela me amava de verdade. Eu continuei em silêncio. Toda a comunicação passava pelo Dr. Fábio. A advogada dela, uma mulher conhecida por ser agressiva em divórcios, entrou com medida cautelar tentando impedir a venda da casa. O juiz indeferiu em tempo recorde. A casa estava no meu nome,
comprada com recursos anteriores ao casamento, e eu tinha direito de dispor dela como quisesse. Tentou argumentar que Renata tinha direito à moradia por ter sido esposa por 7 anos. O juiz respondeu que moradia era diferente de propriedade e que ela podia alugar outro lugar para morar. Tentou pedir metade do valor da venda. Meu advogado apresentou as provas de traição, as mensagens do celular secreto, fotos, datas, locais. O juiz considerou que a infidelidade comprovada fragilizava qualquer pretensão de meação. No fim das contas, depois de 3 meses de disputa judicial, o acordo foi esse. Renata ficou com as roupas, bolsas, sapatos e objetos pessoais. Ficou com o Jeep Renegade que estava no nome dela, presente que eu tinha dado 3 anos antes, e ficou com uma compensação de R$80 mil, muito menos do que ela esperava. Eu fiquei com o dinheiro da venda da casa, os investimentos, a imobiliária, minha dignidade. O divórcio foi decretado em agosto de 2023. Aparentemente, quando o personal trainer descobriu que Renata não ia sair do casamento milionária, perdeu o interesse. O cara achava que ela ia herdar uma fortuna, Fernando disse. Quando viu que ela saiu só com as roupas, deu no pé. A ironia era tão perfeita que parecia roteiro de novela. Renata me trocou por um personal trainer que só estava interessado no meu dinheiro. Quando o dinheiro sumiu, o personal trainer sumiu junto. Soube também, por outras fontes, que Renata teve que voltar a morar com os pais em Valinhos. O apartamento que ela tinha alugado em Campinas ficou caro demais quando percebeu que R$80 mil não duram para sempre, principalmente para o padrão de vida que ela estava acostumada. Os trabalhos de assessoria de imprensa, que ela tinha largado quando casou comigo porque não precisava mais, não reapareceram magicamente. Ninguém queria contratar uma assessora que estava há anos fora do mercado. Ela passou a aceitar freelas mal pagos, fazer bicos, depender da ajuda dos pais aposentados. Ganhava 2 salários mínimos, pegava ônibus todo dia porque o Jeep Renegade tinha sido vendido para pagar dívidas. Estava namorando um cara mais velho, dono de uma oficina mecânica, que pelo menos pagava algumas contas dela. A mulher, que há 2 anos vivia numa mansão de 400 metros quadrados, viajava para a Europa, usava bolsa Louis Vuitton, agora dependia de um mecânico para sobreviver. A vida tem um senso de humor cruel. E eu? Eu reconstruí minha vida tijolo por tijolo. Comprei um apartamento no Cambuí, 120 metros quadrados, bem menor que a casa, mas infinitamente mais meu. Decorei do meu jeito, sem precisar consultar ninguém, sem precisar agradar ninguém. Cores que eu gosto, móveis que eu escolhi, silêncio quando eu quero silêncio. Voltei a cuidar de mim. Perdi os 15 quilos que tinha engordado nos anos de casamento. Entrei numa academia nova, onde ninguém me conhecia. Comecei a fazer terapia, coisa que eu achava que era frescura, mas que me ajudou muito a processar a raiva, a mágoa, a sensação de ter sido feito de otário por tanto tempo. Ela é arquiteta, faz projetos para alguns dos imóveis de alto padrão que eu vendo. A gente se conheceu numa reunião de trabalho para discutir a reforma de uma cobertura. Juliana é tudo que Renata não era. Direta, honesta, independente. Tem carreira própria, dinheiro próprio, vida própria. Não precisa de mim para nada e talvez por isso funcione tão bem. A gente namora há 10 meses. Ela dorme aqui algumas noites por semana. A gente viaja junto, planeja junto, ri junto. Pela primeira vez em muito tempo, eu confio em alguém de novo. Não confio cegamente como antes. Aprendi que isso é burrice. Confio com os olhos abertos, sabendo que pessoas podem decepcionar, mas escolhendo acreditar mesmo assim. Ela gostava da Renata. Tinha ela quase como filha. Quando contei a verdade sobre a traição, ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois suspirou e disse: "Eu sempre senti que tinha algo errado com aquela mulher, filho. Ela era educada demais, perfeita demais. Parecia personagem, não gente de verdade. Mães sabem dessas coisas. A gente que não quer ouvir." Hoje, 2 anos depois daquela manhã em que Renata encontrou a casa vazia, eu olho para trás e agradeço. Agradeço por ter encontrado aquele celular escondido. Agradeço por ter tido coragem de agir em vez de aceitar. Agradeço por ter usado minhas habilidades profissionais para me proteger.
Agradeço até pela dor, porque foi ela que me fez crescer. A maior lição que eu tirei de tudo isso é que ninguém merece ser tratado como banco, como escada, como trampolim para o sucesso de outro. Que confiança é importante, mas atenção também. Que quando alguém te mostra quem realmente é, você acredita. E que vingança fria calculada dentro da lei é muito mais eficiente do que qualquer explosão emocional. Renata achava que podia me trair por mais de um ano, me chamar de banco que paga as contas, e sair ilesa levando metade de tudo. Ela errou. Subestimou o homem que dormia do lado dela. E quando percebeu o tamanho do erro, a casa já estava vazia e a placa de venda já estava no jardim.